Chegamos então na terceira lição do livro As Seis Lições, de Ludwig von Mises, e dessa vez a gente vai debater um tema crucial para entender a organização econômica, que nesse caso é o intervencionismo, e como ele é visto pelo autor, né, como um caminho perigoso e que pode levar passo a passo ao socialismo. O autor começa discutindo a função adequada de um bom governo. Diferente da ideia de que, entre aspas, o melhor governo é o que menos governa, aquela ideia de Estado mínimo, ele defende que o governo deve fazer tudo para o qual é necessário e foi instituído. No sistema de uma economia de livre mercado, o que o governo foi instituído para fazer é proteger as pessoas do país contra violências ou fraude, tanto interna quanto externa. Proteger os cidadãos, incluindo empresários ou seus empregados, contra bandidos, é uma expectativa normal e necessária para o governo, e ela não constitui uma intervenção de mercado, segundo o autor, né? Dizer que o governo deve prender criminosos, mas não abrir estradas e governar o dinheiro e as suas utilidades, não significa odiar o governo, mas só reconhecer que ele é qualificado para fazer certas coisas e outras não. Muitas pessoas, argumentam que hoje temos uma economia mista, né, no mundo no geral, citando empresas de propriedade e gestão governamental como, telefonia e ferrovias. O autor, ele reconhece que algumas dessas empresas são geridas pelo governo, é claro. Só que ele também argumenta que isso não altera o caráter do sistema econômico e a ponto de torná-lo um pequeno socialismo dentro da economia de mercado. Isso ocorre porque, ao gerir as empresas como os Correios ou as ferrovias ou qualquer outra coisa que o governo tenha controle, o governo está subordinado à supremacia do mercado, como ele falou em alguns capítulos anteriores, ou seja, à supremacia dos consumidores. O governo precisa contratar pessoal, comprar mercadoria e vender os serviços ou a mercadoria ao público, oferecendo dentro dele uma lógica de sistema livre de mercado. A grande diferença é que, via de regra, essas operações governamentais resultam em déficit, né. A gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a quantidade de empresa pública que tem déficit, eh eh, tem não tem lucro, né, e é quem acaba tendo que pagar isso no final das contas é a população. E enquanto o indivíduo ele tem o prejuízo e vai à falência, o governo ele pode financiar esse déficit, como eu falei, né, impondo totalmente à população. E se os contribuintes aceitarem pagar os impostos altos para sustentar essa empresa governamental menos eficiente do que a privada, ela pode se manter ativa. Só que, quando a estatização e esses déficits crescem demais, a arrecadação do imposto pode não ser suficiente, o que leva à inflação no final das contas. Mas o autor ele ressalta que essa economia mista das empresas estatais, embora possam gerar déficit de inflação, ela não pode ser confundida com um problema de intervencionismo e é o que ele quer discutir mais para frente. O intervencionismo ele acontece quando o governo decide ir além das suas funções básicas de proteger a ordem e a segurança. Significa que o governo deseja fazer mais, né, interferindo nos fenômenos de mercado. Mas não se trata exatamente de uma ação policial para evitar um assalto, mas da interferência governamental no mercado especificamente. O governo intervencionista, ele não falha em proteger os fundamentos harmoniosos da economia de mercado, mas ele interfere ativamente nos seus mecanismos, como, no preço, nos padrões salariais, na taxa de juros e nos lucros das empresas, né. O objetivo dessa interferência é obrigar as empresas a operar de uma forma diferente do que elas escolheriam fazer se só obedecessem aos consumidores, como naturalmente seria. Em essência, todas as medidas intervencionistas, elas buscam restringir a supremacia do consumidor. E aí ele acaba outorgando ao governo a parte desse poder que, em livre mercado, pertence aos consumidores. Um exemplo conhecido de intervencionismo é o controle de preços, frequentemente utilizados por governos em tempos de inflação para conter a alta dos preços. Existem alguns exemplos históricos famosos de fracassos de controle de preço, como todos são fracassados, né? Um primeiro exemplo desse é o imperador Diocleciano, no século III, que desvalorizou a moeda, que por causa de uma inflação primitiva, adulterando o preço dos metais, né? Quando os preços subiram, ele decretou o controle de preço, impondo a pena de morte para quem cobrasse preços mais altos. Apesar da implacabilidade, né, ou seja, do jeito duro de
tentar controlar o preço, esse controle falhou e levou à desintegração do Império Romano e da divisão do trabalho. Inclusive tem algumas pessoas, alguns autores que dizem que a causa da queda do Império Romano não foi guerra nem nada assim, foi na verdade, problema monetário, controle de preço e tentar controlar o que não dava para ser controlado, como é o caso da economia, e problemas morais também, né, com relação à fertilidade, etcétera, mas esse é outro assunto. E um outro exemplo é que durante a Revolução Francesa, né, 15 séculos depois, a tecnologia das máquinas de impressora permitiu uma inflação rápida, né, mas também impuseram preços máximos. E embora eles não usassem a mesma pena de morte de Diocleciano, como eu falei anteriormente, eles tinham a guilhotina, que era uma coisa bem usada. E apesar da brutalidade, como foi lembrado na Revolução Francesa que a gente conhece, né, também fracassaram nessa lei do preço máximo, que é uma coisa que a gente pode falar em algum outro vídeo, mas eu coloquei aqui só como exemplos para facilitar um pouco essa questão de controle de preços. Só que para a gente entender essa questão de controle de preço, não exatamente nesses casos que eu falei, mas de uma forma um pouco geral, a gente considera exemplos de preços do leite, por exemplo. O governo, querendo ajudar as crianças, ele pode estabelecer um preço máximo para o leite, que esteja abaixo do mercado, né. O resultado imediato é que o preço vai abaixar. E os preços calculados de acordo com os custos de produção acrescidos os lucros vão ser diferentes do ideal. Se os preços ficarem abaixo do ideal, os produtores não terão o lucro necessário para manter a sua produção. E os produtores com custos mais altos, né, aqueles custos marginais mais altos, eles começam a ter prejuízo. E como não pode sustentar o prejuízo, eles tendem a reduzir a oferta do leite. No final de tudo, tem menos leite disponível. E as filas ficam enormes para quem quer consumir pouco daquilo. Foi mais ou menos o que aconteceu em 2020, né? Você sabe o que aconteceu. Não vou dar exemplos práticos aqui, mas quem viveu sabe, quem sabe dos exemplos sabe, e fica por isso mesmo aqui a minha argumentação, né? Só para reforçar o que o autor está querendo falar. Então, continuando, o governo que ele queria aumentar a satisfação dos consumidores acaba, na verdade, descontentando os consumidores. E antes o leite que era caro, mas era disponível, agora é escasso. E o consumo total diminuiu. Após isso, o governo que eh, na verdade só queria ajudar todo mundo, agora parte para o racionamento, ou seja, alguns vão ter, outros não. Ou se você queria mais, você não vai poder ter, você vai poder ter só o que o governo está dizendo que é o permitido. E isso significa que, é claro, alguns obtêm leite, outros não, de uma forma arbitrária, sei lá, o governo dizendo que determinado pela idade ou pela cor das pessoas, talvez, vão poder ter mais leite ou não. Mas, de qualquer forma, a quantidade total disponível continua menor. Quando o governo pergunta aos produtores por que a produção diminuiu, a resposta é bem simples, né? Os custos de produção são superiores ao preço máximo, né? E o governo, então, dessa vez ele decide abonar o controle e decide intervir nos fatores de produção. E aí agora, geralmente, o governo não fica só por um produto, ele expande para todos os outros artigos, como ovo ou carne. E para conseguir controlar, ele é forçado a recuar a cadeia produtiva, controlando os preços da produção cada vez mais básicos. E aí isso inclui necessariamente o controle de preço de mão de obra, como o controle salarial, porque sem ele o controle dos custos não funciona. Além disso, o governo não pode limitar a interferência apenas nos bens de primeira necessidade. Ele precisa incluir bens de luxo, bens de capital de mão de obra, que migrariam para lá se os preços não fossem controlados. A conclusão fundamental é que a interferência isolada nos preços de outros bens sempre gera efeitos piores do que as condições anteriores. O que era caro começa a sumir do mercado. O governo, que queria aumentar a oferta, obtém um resultado contraditório. Esse processo, na verdade, não pode ser detido. Ele leva a um ponto que todos os preços, salários, taxas de juros são determinados pelo governo. E, segundo o autor, isso tudo, no final das contas, é socialismo. O autor cita o controle dos aluguéis como um outro exemplo. Uma consequência é que as pessoas que poderiam mudar para apartamentos menores e mais baratos, como casais com filhos que saíam de casa, não fazem porque não existe incentivo. Em Viena, na década de 20, o aluguel controlado era tão baixo que existia um incentivo para mudar e construir casas novas. As condições semelhantes aconteceram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra e elas persistem até hoje em algumas cidades. O que leva à escassez, é claro, de moradia
e dificulta financeiramente algumas cidades. A escassez das a escassez das moradias, assim como o leite, foi gerada pela interferência governamental, que fixou preços abaixo do que seria o livre mercado normalmente e todas aquelas questões que a gente falou no tópico anterior do leite, né. E novamente, sempre que se interfere no mercado, o governo é progressivamente impelido ao socialismo. Isso é uma coisa que o autor está querendo enfatizar bastante nesse assunto. Um outro exemplo é o protecionismo, onde o governo isola o mercado interno com tarifas. Isso aí, inclusive, está um assunto bem relevante hoje em dia, né. Isso eleva o preço interno acima do mundial, e isso possibilita a formação de cartéis nacionais de produtores. Isso aconteceu aqui no Brasil, acontece em vários países, né, ou aconteceram em vários países. E aí depois disso, o governo age contra esses cartéis que ele mesmo ajudou a criar, justificando mais interferência ainda. E aí o autor ele considera que isso é um abuso do governo, né, que gera condições para os cartéis, e aí depois os cartéis se voltam às empresas. Mas seria mais simples evitar essas formações de cartéis parando com a interferência, né, seria a coisa mais simples. Tanto que existem alguns autores que dizem: "A melhor ação do governo é não existir nenhuma ação", né, mas isso é um outro assunto. Mais um assunto, com relação a essa questão de intervenção, é que o autor diz que, existe uma ilusão com essa relação de ideia de meio termo, né, de: "Ah, o governo pode fazer tal coisa, pode interferir até onde eu acho da minha cabeça que ele pode fazer". Porque na verdade isso é um sistema entre o socialismo e o capitalismo que deveria, na cabeça das pessoas, manter uma vantagem e evitaria a desvantagem de alguma outra coisa. Mas essa ideia, segundo o autor, é vista como um contrassenso, né. A interferência isolada, mesmo que em um pequeno detalhe, ela cria uma situação que desagrada até mesmo o governo que isso o o governo, ele desagrada tanto o governo, tanto quem pediu essa intervenção do governo. Os defensores do intervencionismo, eles exaltam que o sistema na prática, ele leva a situações insatisfatórias e caóticas, como que foi o que eu falei agora há pouco, né. A grande aceitação da interferência governamental é vista como um requisito das épocas passadas, essas épocas que a gente brigou tanto no século passado com relação ao socialismo. Eh Tanto com relação à liberdade individual, quanto liberdade de mercado, liberdade de governo e etcétera. Antigamente a gente acreditava, as pessoas acreditavam, na doutrina de que o rei era ungido por Deus, e ele era mais sábio e possuía poderes sobrenaturais ou alguma coisa assim. Embora essa crença tenha diminuído, ela ressurgiu, parece, né. O autor cita o exemplo de um professor que no século XX escreveu que o Bigodinho, né, recebia instruções diretamente de Deus. Isso explica como até um pequeno burocrata pode se sentir superior e quer interferir em tudo, né. Eh isso não acontece só com um presidente de um país, com alguém com poderes muito altos, isso até às vezes com um vereadorzinho aí da sociedade, ele pode se sentir como alguém realmente superior moralmente, intelectualmente, e por isso ele toma algumas decisões, falhas, né, mas quase todas as decisões são falhas, né. Mas existe algum remédio para essa turbulência autoritária que a gente está falando? É uma pergunta que o autor se faz, né. E ele acredita que sim, ele acredita que a força dos cidadãos pode resolver isso. E cabe aos cidadãos impedir a implantação desses regimes que, arrogam, né, a sabedoria superior à do indivíduo comum. Essa é a diferença fundamental entre a liberdade e a servidão, segundo ele. Embora os regimes socialistas se autodenominem democracias, né, o autor espera que esses ditadores recebam a resposta que eles merecem, como ele acredita que teria acontecido em alguns lugares, né, a Rússia é um bom exemplo disso. Em suma, a terceira lição, nos alerta, sobre o intervencionismo e fala que ao intervir nesses mecanismos de mercado, ele busca sempre resultados específicos, como a gente falou da baixa dos preços, mas ele gera consequências negativas ou intencionais ou não, que leva a mais necessidade, entre aspas, né, de controle governamental. E essa escalada, se não for detida, ela culmina na abolição do mercado e implantação do socialismo, uma coisa meio óbvia ao longo da história econômica se a gente for analisar. E segundo o autor, para terminar, a única proteção contra essa, entre aspas, "ladeira escorregadia" é a vigilância e a ação dos próprios cidadãos para limitar o poder governamental e a sua essência de proteção.
Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo. Claro que eu não posso deixar de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Por hoje é só. Tchau, tchau.